Queria começar com o Marcelo, e quero que sejas o mais honesto possível, por favor. Não estou a dizer que não é, mas... Primeiro, tirar aqui alguns mitos, porque eu acho que, para além de toda esta conversa, e acho que é extremamente interessante, eu próprio desconhecia. Todas estas ações que se fazem a nível da União Europeia, da ONU e outras entidades regulatórias, é muito importante. Mas a verdade é que, acho eu, começa também no setor privado, porque somos os maiores prejudicados, é no setor privado que começa o advento desta questão da cibersegurança. É possível estar seguro hoje, Marcelo? Verdadeiramente é possível estar seguro, seja com inteligência artificial ou não? Há essa questão, ou as entidades têm a percepção que estão 100% seguros? 100% não. Bom, primeiro, bom dia. 100% eu diria que não. É impossível você conseguir garantir, até porque isso depende de alguns aspectos. Um deles, por exemplo, é o tamanho da organização, seja ela um governo, seja uma entidade, uma empresa privada, como, por exemplo, o porte de uma Leroy. Quanto maior for a sua área de exposição, maior são as possibilidades de ataque, né? Por isso que, por exemplo, numa guerrilha, uma pessoa cruza a área de combate muito abaixada para justamente ela não ter uma área maior de exposição. Quanto maior a área de exposição, maior a área de ataque. Uma empresa grande, ela acaba tendo uma exposição maior, e isso, obviamente, diminui muito ali as chances de estar 100% seguro. Eu diria que isso daí vai, inclusive, ao encontro da questão de um dos mitos, que é isso. Quer dizer que todas as empresas, por exemplo, grandes, estão muito seguras, por mais que tenham budget para segurança, para cibersegurança. Então, eu acho que aqui a questão está muito mais na consciencialização dessas pessoas dentro das empresas. Eu acho que é aí que você caminha para uma segurança, porque nós, de fato, acho que a professora Sabrina e o André também chegaram a corroborar com isso. Na verdade, nós somos o primeiro vetor de ataque de uma empresa. Então, se nós realmente estivermos seguros ou conscientes, aware, nós conseguimos aumentar essa segurança. Mas 100% eu diria que não. André, tenho aqui duas perguntas de seguida para te fazer. Desde que tu entraste na Leroy Merlin e a trabalhar nestas áreas, se sentiste dificuldades, essas dificuldades dentro da corporação ou da organização do Leroy Merlin, vêm da administração ou vêm das outras direções de negócio que, na prática, tudo aquilo que o IT faz, ou é para ser só novos softwares, ou para ter mais trabalho, ou para termos mais isto e mais aquilo. Sente dificuldades numa organização com 6.000 funcionários em Portugal, e de onde é que principalmente elas vêm? É uma questão orçamental e de decisão por parte das camadas superiores da empresa, ou mesmo dentro da empresa de outros pilares de negócio, ou operacionais, ou de distribuição, em que a verdade é aquilo que a tecnologia produz impacta essas atividades. Calhar, devido àquilo que eu mencionei na minha apresentação, devido à dimensão, devido à saúde da empresa, se calhar vamos falar de uma posição um bocadinho privilegiada. De facto, nunca senti, nem nunca sentimos qualquer tipo de dificuldade ou obstrução ou desvalorização, quer de cima, quer de baixo, quer dos lados. E isso para nós é uma grande vantagem, porque é menos uma grande dificuldade. Portanto, temos meios para fazer as coisas. Claro que gostávamos de fazer ainda mais coisas, mas temos de gerir adequadamente o budget que temos. Mas a verdade é que temos bons recursos e temos consciencialização geral na empresa que a prioridade zero é a segurança. E não estou a dizer isto para num evento de cibersegurança. É verdade. A prioridade da empresa é e será sempre a cibersegurança. Digamos que a grande dificuldade, e não num formato de crítica, mas num sentido factual, é muitas vezes conseguir equilibrar a pressão da operação do dia-a-dia e de estarmos em frente a um cliente onde precisamos de atender e precisamos de vender, e depois temos esta consciencialização, não é? E, portanto, e também a pressão humana, ou seja, o fator humano de estarmos pressionados e não repararmos naquela campanha de phishing, ou se calhar nem a campanha, é mesmo um ataque. Digamos que a maior dificuldade é esta, é conseguir arranjar um bom equilíbrio entre aquilo que nós temos de entregar e o nosso estado de espírito, com a nossa responsabilidade para com a empresa e para com todo o ecossistema, de garantirmos que não somos nós a vulnerabilidade. É possível fazer mais com os utilizadores? Hoje em dia é possível fazer mais, ou se fosses tu a decidir, a formação ou o treinamento, se queiras chamar, seria direcionado de uma forma diferente, para esses 6.000 colaboradores que têm? É sempre possível fazer mais, porque, tal como o Marcelo disse, nós nunca vamos estar 100% seguros. E lá está, não é só uma vertente tecnológica, é essencialmente uma vertente humana. Portanto, é possível fazer mais do ponto de vista do awareness, é possível fazer mais
do ponto de vista de formação, quer numa vertente proativa, quer numa vertente de exigirmos à nossa força de trabalho o cumprimento do nível de formação que é exigido nas vagas diferentes da empresa. Portanto, e é preciso também haver alguma, na minha opinião, uma adaptação do que é a cibersegurança e que mensagem deve chegar e que tipos de formações é que devem ser feitas às várias áreas da empresa. Para mim é simples estar 2 horas sentado em frente a um computador a fazer uma formação, mas se calhar à frente de loja não é. Então tem de haver esta adaptação. Não é por fim, mas acho que há um conceito muito interessante e que nós estamos progressivamente também a tentar implementar e que estimula bastante no ecossistema empresarial, que é a gamificação. Portanto, mais do que fazer por fazer, e vá lá, faz isso, porque senão não cumprimos com Premiar as pessoas, não é? Exatamente. Portanto, conseguimos encontrar aqui uma competição saudável e uma premiação para conseguirmos motivar as pessoas a fazerem estas formações, a estarem atentos a estas formações, porque no final do dia é esta a grande barreira. Até é fácil, acho que não vale desconto. É verdade. É verdade. Deixa-me mudar agora aqui a José Miguel, coordenador da IT da Ares, uma entidade que explique-se um pouco melhor, mas que representa um grande segmento de PMEs na área da restauração e hotelaria. Espectro completamente diferente. Tanto de mercado como a dimensão das empresas não tem nada a ver a consciencialização, isso que vou perguntar. Uma coisa é numa organização como a Leroy Merlin, internacional, com milhares de funcionários. Outra coisa é trabalhares numa organização que tenta chegar a pequenas e médias empresas em Portugal, que nem sequer, ou a maior parte delas, diríamos, nós temos que colocar isto nestes modos, nem sequer sabem o que é cibersegurança, a não ser que algum deles tenha sofrido alguma fraude digital, por causa de um crédito, um ataque de phishing, e se calhar um ou outro sabe, mas efetivamente não percebe como é que aquilo pode afetar o seu negócio, e afetar o negócio de uma PME pode ser desastroso. Uma empresa como a Leroy Merlin tem uma capacidade diferente, mas uma PME não tem a mesma resiliência financeira para suportar um crash da sua atividade. Como é que nós fazemos isto? Como é que fazemos, ou criamos a consciência a nível de PMEs em Portugal? Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado, Mónica, pelo convite e aos meus colegas de painel. Ora bem, é uma pergunta. A Ares, portanto, é uma associação, só para contextualizar, é uma associação que tem por fim ajudar a hotelaria e a restauração, que é o seu trabalho diário. Okay? Portanto, a Ares tem 14 delegações espalhadas pelo território nacional e temos um contacto direto com o nosso empresário. Respondendo à pergunta, não é fácil. Não é fácil. Já houve aqui várias coisas que os meus colegas falaram, nomeadamente a literacia. Portanto, nós temos aqui a nível de hotelaria um bocadinho mais avançado, restauração, no entanto. Portanto, temos aqui uma falta muito grande de literacia. Portanto, a história do acontece aos outros é frequente, isso é normal. E depois, lá está, não tem esta consciência do que é no Leroy Merlin, que sofre um ataque e se recompõe gastando umas centenas de milhares de euros sem problema, entre aspas, obviamente, mas depois para uma PME isto não funciona assim, isto pode ditar o encerramento da PME, ok? E não tem essa consciência, portanto, e depois quando acontece, não é? É que lá vem a tal história, e pá, se eu tivesse feito assim, ou se tivesse feito assim. Portanto, até com o Marcelo, nós já temos tentado introduzir, não é, este tema no dia-a-dia do empresário, que é importante, não é? Mas depois também temos que chegar aqui a um ponto e analisar o que é a estrutura económica destas empresas, não é? No Leroy Merlin, como outras grandes empresas, acabam por ter centenas de milhares ou dezenas de milhares para investir num conjunto de ações que podem fazer. Portanto, aqui estamos a falar do restaurante do Sr. José, da Dona Maria, que os filhos ajudam ao fim de semana e que, no final das contas, o que é que acontece? No final do mês tem que pagar as suas dívidas, os ordenados, tem um ou outro empregado que paga os ordenados e aos fornecedores. E depois pouco mais sobra. Não é? E então depois nós temos que entender que não é fácil colocar a cibersegurança no meio disto tudo. Não é? É muito complicado. Portanto, isto é um processo que eu creio que tem que se levar com o tempo. Acho que aqui as ações governamentais, obviamente, têm um poder muito forte a esse nível.
Acho que sim. Portanto, eu posso fazer aqui uma breve analogia, como hoje em dia nos restaurantes e nos hotéis há o HACCP, como vocês sabem, Higiene e Segurança no Trabalho, em que de repente passou a ser obrigatório. Temos que ter os reportes, temos que ter essas coisas todas para apresentar, porque senão vem a ASAI, e se não houver, vem a multa. A cibersegurança tem que entrar nesse patamar também. Na obrigatoriedade. Na obrigatoriedade, tal e qual, não é? Seja eles com selos, com reportes, com o que quer que seja que as entidades governamentais possam criar, mas isto tem que acontecer. E ao isto acontecer, estou eu em crer, não sei se os meus colegas de painel aqui concordam ou não, a literacia relativamente a este assunto vai dar um estalo logo. Porquê? Porque os empresários vão ser obrigados a conhecer os riscos. Porque, vamos lá ver uma coisa, e acho que toda a gente concorda aqui, independentemente de ser uma grande casa ou não, não é? Se for a um café e se me ligar a uma internet normal, o Lucas está ali ao fundo e já fez umas demonstrações connosco, se apanharmos o man in the middle, o que é que nos acontece? Eu tenho no meu telemóvel as minhas aplicações bancárias, Facebooks e afins, portanto, acabam por fazer mal, tanto num café, como na Aresp Empresa, como na Leroy Merlin. Portanto, penso eu que, a nível de estrutura empresarial, há muito para fazer, há uma consciencialização muito grande ainda dos nossos empresários, mas se começarmos a dar passos nesse sentido, eu acho que puxamos o cybersecurity, a segurança informática e a própria literacia para a arena, como dizia, não é? E a partir daí começamos a evoluir e começamos realmente a defender isto todos em conjunto e não só separadamente. Basicamente, espero ter respondido à pergunta. Eu adoro a palavra literacia. Acho que sim, porque é uma coisa muito... Há pouco, ainda agora é semana devido à questão do governo, que se falou da questão da literacia, que era na cadeira de cidadania a nível secundário do Ministério da Educação. Já a mesma literacia financeira, na minha opinião, à parte, deveria ser uma cadeira em todo o ensino superior obrigatória, financeira, e agora, para quem trabalha na área de ensino, e visto, estamos igual, a questão da cibersegurança há a questão da segurança das empresas, da atividade das empresas, mas há uma questão de defesa do próprio país e das entidades governamentais. Deveria ser a literacia digital na área da segurança obrigatório ou existente em todo o ensino superior. Estamos a falar de que toda a gente que está no ensino superior hoje em dia vão ser os utilizadores que vão entrar numa empresa e vão receber a formação. Na prática é essa, não é? Poderia o ensino superior alavancar e ajudar esta questão da consciencialização da cibersegurança em todo o ensino superior, não só em cursos tecnológicos. Nem sequer há, mesmo. Mas deveria existir, na sua opinião? Acho que sim. Acho que sim, e acho que esse é um trabalho transversal. Então, ele é multidisciplinar, ele depende das pessoas, sobremaneira. Essas pessoas serão stakeholders, eles estarão em várias fases desse processo e dessa cadeia de valor. É uma cadeia de valor que hoje sofre interferência, às vezes demasiada, política, e, portanto, conhecer os protocolos e saber qual é o seu papel enquanto agente é definitivo para qualquer tipo de posição que você tenha no futuro. Essa literacia, acho até que ela deveria acontecer no secundário, em determinados níveis, e ela também faz parte do projeto do referencial da educação para paz, segurança e defesa. Essa é uma política de ampla inovação portuguesa, né? A gente tem notado que é uma política pública que tem dado certo, então ela está, digamos, em ação nessa política de train the trainers, né, há alguns anos, e já se vê algum tipo de resultado. Começou com a disciplina cidadania, hoje foi ampliado para as outras disciplinas e com a caracterização de uma responsabilização do universo escolar em torno disso, para encaminhar digamos, a implementação dela por meio de disciplinas variadas, então juntando o professor da geografia e da biologia para falar de sustentabilidade, água, e pensando aqui a infraestrutura crítica como sendo maior do que... Posso pegar numa área que numa entidade conhece bem, na universidade onde trabalha.
quanto seria, ou quanto tempo estaríamos em termos de mês ou de ano, anos letivos, em que o reitor da universidade decidisse que agora todos os cursos relacionados da universidade teriam uma cadeira obrigatória de literacia a nível digital. Há quanto tempo é que estamos disso? É real? Eu acho que esse é um modelo facilmente implementável, Sim. porque isso pode ser incluído na forma de disciplinas eletivas ou outras disciplinas. O que eu acho que é mais difícil é compor a literacia digital dentro do ambiente disciplinar, ou microdisciplinar. E eu acho que isso é o passo. A minha universidade é uma universidade privada, é a maior universidade privada em Portugal, mas, portanto, tem mais agilidade do que o universo público. E talvez a gente tenha mais capacidade nessa matéria de implementação desse tipo de diretiva, como foi o caso de, por exemplo, a questão de métodos ativos de ensino, voltados para a ambientação laboratorial, voltados para a experimentação e voltados para o mercado de trabalho. Agora, quanto ao universo geral universitário, é um sistema muito lento, é um sistema lentificado, inclusive, por uma pesquisa científica de pouco impacto social. Uma política pública portuguesa modificou essa OPTA muito recentemente, que é a avaliação dos centros de investigação em Portugal. A partir dessa avaliação, que está a decorrer nesse ano, ela acontece com base não só em impacto científico ordinário, como sempre foi nos últimos 10 anos, como também impacto social. E acho que isso dirige um pouco e governa melhor as ações que devem ser combinadas entre o que estrategicamente Portugal deseja para si e para a sua sociedade e o que as instituições da educação podem promover nessa matéria. Então, eu acho que a gente está num compasso ainda, digamos, challenging, né, desafiador, mas eu acho que a gente também tem capacidades diferenciadas, talvez até por ser uma dimensão menor, e aqui acontece, acho que, um locus de experimentações muito interessantes que podem ser, digamos, fonte de o que a gente chama de policy diffusion, difusão de políticas para outros ambientes, porque aqui a gente tem conseguido ser bem sucedido em algumas matérias nesse respeito. Primeiro já lhe deixei um desafio, professora. Daqui a um ano voltamos a fazer isso e convidamos a professora para ficar a saber se já temos a cadeira digital na universidade. Martelo, na tua opinião, como especialista na área, a inteligência artificial vai acentuar mais cedo os vetores de ataque ou a defesa? Os dois. Na verdade, hoje já vem sendo utilizado nos dois âmbitos. Por quê? Quem é que vai ganhar? É uma boa pergunta. Espero que seja o lado bom, o lado azul, né? Que está a fazer defesa. Porque, assim como os vendors hoje já se prepararam, e aí eu estou a falar de grandes vendors, que muitas vezes a pequena empresa não tem acesso, depois eu queria até dar só uma nota em relação a isso, mas grandes vendors de firewalls, do que for, antivírus, XDR, EDR, etc., um mundo de acrônimos, esses vendors, eles já implementaram nas suas tecnologias, nos seus produtos, como firewalls, por exemplo, de Next Generation Firewall, a AI. Então, hoje, por exemplo, um ataque está a decorrer. A AI identifica o ataque, cruza os eventos do que está sendo atacado, qual a conta, por onde entrou. Aqui foi uma conta do João que eu preciso torná-la bloqueada, uma regra de firewall que foi rompida. Tudo isso daí é feita pela AI, porém, a decisão humana, sempre levando por questões éticas e também, obviamente, comportamentais, humanas. Então, a questão ética, aborda-me lá um pouco melhor essa questão, porque eu não percebi agora. Questão ética. É uma questão ética ou é uma questão de decisão humana para não termos problemas no futuro, que foi um computador que tomou uma decisão? É uma questão de você conseguir fazer uma avaliação também ética do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, quando você tem, por exemplo, um ataque que está a acontecer, você precisa ter uma ideia do que está a acontecer, não só do ponto de vista de regras, como também das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, a decisão é humana e isso pelo lado da defesa, ou seja, os vendors estão preparados. Do lado do ataque, obviamente, nós já temos aí um mundo de exemplos na Dark Web que vão acontecer, mas também um chat GPT
que foi aplicado um jailbreak, onde ele hoje ele é completamente usado por hackers ou criminosos para poder utilizarem essa inteligência artificial para criarem o quê? Novos mecanismos de ataque, principalmente visando não só os perímetros das empresas, independente do tamanho delas, mas principalmente melhores ataques mais elaborados para pessoas, que é, de novo, onde nós caímos no primeiro vetor, que são as pessoas. Através de uma engenharia social, de um ataque phishing, onde tudo começa, que pode desdobrar para um ransomware, por exemplo, você tem hoje um amparo ali tecnológico baseado na AI para poder criar esse ataque mais elaborado. André, vamos falar nos últimos 12 meses, e não é, deves ter consciência disso, os vetores de ataque têm mudado no Leroy e têm se intensificado. Então está, neste momento, o Marcelo partilhou isso ontem comigo, temos relatórios referentes da Dark Web, está em 38ª posição ao nível mundial dos países com mais ataques neste momento. Pequeno país. Ao menos estamos no ranking, no top do ranking de alguma coisa a nível mundial. Neste caso, pronto. Mas a verdade é que 38º lugar a nível de ataques, a verdade é que estamos seguros, porque efetivamente consequências práticas dos mesmos, não é? Não têm sido notadas. Isso há que dar relevância, os parabéns a todas as pessoas que trabalham nesta área em Portugal, porque a verdade é que as consequências práticas não se têm notado. Mas voltando outra vez à pergunta que está a fazer, nota-se vetores de ataque diferentes e um crescimento maior dos ataques? Bem, visto que há bocado mencionei a questão da Rússia e da Ucrânia, desde aí tem estado picas, mas não consigo dizer que há propriamente uma diferença, há uma oscilação. E há momentos em que nós sentimos mais um maior volume de suspeitas de ataque através de engenharia social, os ataques diretos, o famoso DDoS, pronto, isso é constante, mas lá está, tirando partido de ferramentas, também de inteligência artificial, e ficava por ser como comentei, para nós está praticamente automatizado. Nós vendemos a passar, mas sabemos ao que é que devemos estar atentos. Essencialmente oscila muito entre a engenharia social, há algumas intrusões, tentativas de intrusão até mesmo em loja, por exemplo, essencialmente oscila daqui. Mas dado o volume e dado o nível de exposição, não consigo dizer que há um pico, há uma oscilação entre o tipo de ataque. Doutor José, uma associação como a Ares, de quem é que vocês mais precisariam de ajuda, desde o Centro Nacional de Cibersegurança, desde as consultoras, pois lá está, há a questão de orçamento e a questão financeira associada a isto, mas de quem é que vocês precisariam mais de ajuda para conseguir chegar às pequenas e médias empresas? E agora vamos falar num aspecto, não só da restauração e hotelaria, mas em Portugal, quem é que consegue lá chegar mais depressa? Tirando a questão de ser uma questão de obrigatoriedade por parte de uma regulamentação governamental, okay, mas mesmo assim alguém depois vai ter que ir ajudar efetivamente as pequenas e médias empresas, quer dizer, a Ares não tem essa capacidade de ir intervir. A Ares tem a única coisa que consegue fazer como associação é, obviamente, alertar os seus associados no setor em si dos perigos e depois tentar fornecer algumas soluções não desenvolvidas por elas, mas por parceiros que estão no comércio. Portanto, as empresas que estão a trabalhar a esse nível, portanto, as entidades governamentais, neste caso o Centro Nacional de Cibersegurança, não é? E depois todo o conjunto de vendedores de serviços que possam fazer, desde que eles possam fazer a aferição do estado, exatamente, o assessment de como está a empresa, lá está, sendo ela pequenita ou as grandes cadeias hoteleiras, essas aí já têm os seus departamentos de IT, a coisa já está de outra maneira. Mas há muitas que não ainda, ou então aquilo não está famoso. Portanto, o que a Ares faz é exatamente aconselhar o que deve ser feito e promover um conjunto de soluções dadas por empresas que os possam ajudar. Porque, efetivamente, nós não entramos nessa área. É divulgação e apoio, sim. Basicamente é esse o nosso foco, fazer a ponte entre aqueles que resolvem e aqueles que precisam. Isto já tinha mais uma ou outra pergunta para fazer, mas estamos um pouco atrasados.
Passo a palavra a quem está aqui presente, ou mesmo quem está online. Quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Senão passaremos para o correio. Eu tenho uma pergunta para a professora. Antes de mais, obrigado pelo esclarecimento e percebo a dificuldade de mediar um painel destes quando as apresentações antes acabam por responder a quase todo o set de perguntas que imaginámos. Mas o facto do Filipe estar a falar, e o André também, o facto de eu ser pai e olhar para a sociedade, e quando estamos aqui a falar de literacia digital, andamos tantos anos para depois chegar a um ponto de ter disciplinas de cidadania que às vezes acabam por ser agendas políticas, do ponto de vista de educação da sociedade, e não tanto aquilo que eu acho que deveria ser de integrar o indivíduo na sociedade. E estamos aqui a falar de cibersegurança no ensino, começando se calhar com uma literacia digital mais cedo, e de facto o digital está a entrar rapidamente nas crianças, e tivemos tantos anos para falar da cidadania e só agora é que estamos a começar a integrar isso no currículo. Será que ainda vamos a tempo, quando já temos questões de ciberbullying, mas já estamos a pensar em cibersegurança e literacia digital? Vamos a tempo? Essa não está a Nossa, essa tá é porque eu também sou mãe e eu penso que é um dever muito difícil, é um trabalho muito difícil ser mãe, pai, né, responsável, né, de uma geração vulnerável ciberneticamente. E não só eles são vulneráveis ciberneticamente, como comportamento, a maior parte do comportamento e interação deles também é no ambiente digital, coisa que é diferente da gente. Não quer dizer que nós estejamos menos vulneráveis que eles, mas do ponto de vista da interação social, em que é principalmente digital, no caso da geração Z, me preocupa a ausência de adaptação do currículo e das pessoas. E eu estava a falar com o Marcelo antes, que eu achava que, como as instituições são lentas, então agora a gente tem uma tratativa de direitos da criança e do adolescente da União Europeia que prevê a instalação de corpos nacionais que criem capacidades no ambiente escolar para ambientar essas crianças e adolescentes em formação no que diz respeito ao seu comportamento digital, mostrando que isso tem implicações até a vida adulta e que não é possível deletar sua identidade digital, de comportamento digital ao longo desse processo, que pode ter consequências que eles não imaginam. Então, é prevista a criação desses corpos. Eu acredito nesse trabalho entre as entidades nacionais, entidades locais e a ambientação europeia, mas isso não é suficiente. Então, eu acho que figurará sobre o professor, embora ele tendencialmente, durante há 20 anos, se achava que o professor ia ser menos relevante por conta da capacidade que a tecnologia tinha de substituí-lo. E hoje eu acho que é a responsabilidade dos professores essa atualização, porque talvez eles sejam o único mecanismo de atualização dessa juventude. E eu não tenho certeza se os professores têm apoio para essa transformação. Então, sobretudo, além das crianças, os próprios professores, como entes desse diálogo, acho que é um perfil de maior agilidade do que provavelmente as regras e subsistemas, e eu estou indo contra a minha própria fala como uma neo-institucionalista, né? E é crente que as regras, enfim. Então, é nessa hora que algum tipo de ceticismo pesa sobre as regras e algum tipo de otimismo pesa sobre as pessoas. Do meu ponto de vista, só para terminar, eu acho que tem sido um trabalho difícil. Meus alunos são testemunhas desse trabalho. Eu, por exemplo, sou uma professora que não faço testes, porque eu acho que... Então, assim, já para anunciar e para registrar que eu não faço testes. Então, o que eu propus desde que eu pisei na lusófona? Eu faço parte de uma área chamada Active Learning, da ISA, da International Studies Association, em que a gente discute a prevalecência de skills sobre conhecimento, porque o conhecimento é muito dinâmico. Então, a minha proposta é que eles façam um portfólio em que eles compilem todo o desenvolvimento teórico-filosófico
experimental, mind maps, design thinking, análise de dados, etc. Depois, trabalho de grupo, trabalhar em sala. Então, eu não estou muito preocupada se eles vão usar a inteligência artificial para fazer o trabalho lá, porque eles não vão, porque eles vão ter que trabalhar comigo em sala. E trabalhar em cooperação, delegar trabalhos ou tarefas, e depois, por fim, uma autoavaliação baseada como é que você se viu antes, como é que você se vê agora em matéria de skills desenvolvidos. Para implementar isso não é fácil, mesmo numa geração que é potencialmente digital, que nasceu no momento digital. Então, eu acho que a gente tem muitas capacidades disruptivas que calham para um perfil nocivo de utilização e poucas capacidades que capacitam a juventude num perfil positivo de interação social. Né? E é isso que eu estou tentando fazer e eu acho que tem um caminho por aí, mas não é fácil. Falando na questão do ensino superior, eu fiz CT, portanto, depois ingressei CT, portanto, Ciência e Tecnologia, e só depois é que ingressei no ensino superior. Eu reparo que existe uma falta de estrutura física do ensino, no sentido em que eu, no 12º ano, tive a possibilidade, portanto, eu tenho as disciplinas opcionais e uma delas foi aplicações de informática. Eu já estava no caminho, que ia para a engenharia informática, vi a oportunidade e achei interessante. Mas se trabalha, ou o que eu trabalhei ao longo desse ano, é algo que devia ter sido trabalhado antes. Eu acho que desde o 10º ao 12º ano devia de existir esta abordagem. A aplicação informática não devia de ser limitada só no 12º ano eu ter esta abertura, esta aprendizagem. Eu acho que o 10º ao 12º ano é a melhor altura para implementar este tipo de iniciativas, este tipo de aprendizagem, porque a obrigatoriedade, pronto, eu tive projetos, tive de apresentar projetos, tive de pesquisar, tive de buscar informação, toda essa questão acaba por a nós dar ensinamentos, acaba por aprender. Agora, se há uma cadeira em Portugal em que não há professores, não vai haver professores nos próximos anos, é TIC, com Tecnologias de Informação. Porque não há, porque o mercado de tecnologias em Portugal cresceu muito nos últimos 20 anos. Temos, para além das consultoras portuguesas que têm um sucesso a nível nacional, a nível europeu, tivemos N empresas multinacionais que queriam estabelecer os seus polos de desenvolvimento e investigação e desenvolvimento tecnológico em Portugal, e pelo mercado. Ora, qualquer rapaz com 21, 22 anos, 23 anos, 24, já estou a falar dos 30 ou 35 anos, não vai aplicar, isto é a realidade, é a verdade dos fatos, não vai aplicar no seu trabalho numa H2, numa outra empresa de concorrência, numa empresa tecnológica de produto, num departamento tecnológico do Leroy Merlin que pode trabalhar com AI e controlar serviços de segurança para ensinar miúdos de 10º ano. Este é o problema hoje em dia. E não é só cá em Portugal. O meu filho com 8 anos tinha um professor de TIC que durou 2 semanas, tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Eu não digo o que acontece, né? Para aquele que, obviamente, no ensino básico, tudo bem, mas durou 2 semanas. Rapidamente percebeu que qualquer outro trabalho que não fizesse na área tecnológica iria ganhar mais do que como professor. Isso é um problema. Você faz pela ONG? Sim. Eu imagino. Eu queria só fazer um comentário. Nós estamos a ficar muito no secundário ou no ensino superior. E a minha opinião é que até deveria ser mesmo do início, ou seja, a partir do momento em que há, e falámos sobre isso, a partir do momento em que há oportunidade, há o risco. E a partir do momento em que a criança tem contacto com a tecnologia, está aí o risco. E se investigar, há imensas histórias de, quase parece conspiração, mas de facto quando um hacker quer chegar a um ponto, ele vai por todos os caminhos possíveis e imaginários para conseguir chegar a esse ponto. Portanto, o Ricardo há bocado falou no seu exemplo, a partir do momento em que os filhos dele começarem a expor-se na internet, é muito fácil ver, por exemplo, o ciberbullying, para a extração de informação, para ataque ao Ricardo, não tanto para a criança em si. Portanto, aqui a minha opinião é que até nem deveria ser ao nível do ensino superior ou no ensino secundário, deveria ser antes. Questionar também a abordagem tradicional, e agora estava a falar da limitação do professor, e de facto se calhar não passa por alocar o professor, mas por alocar os professores, porque se calhar não precisamos também estar a falar de cibersegurança todos os dias ou todas as semanas e tornar a coisa mais flexível. Eu falo, por exemplo, do meu exemplo, aí bem, tocaste nesse ponto que é, dificilmente as pessoas vão dedicar
de um cargo, ainda por cima como a economia está hoje, de um cargo onde já a sustentabilidade familiar para praticar o bem. Há sempre o equilíbrio. Eu falo por mim próprio. Mas, por exemplo, quando eu fui convidado para dar aulas, a minha primeira reação foi: não tenho tempo. E a contra-reação que eu tive foi: mas não é só tu, são vários. A única coisa que eu vos peço é que vocês se alinhem no início do ano e ao longo do ano para garantir a coerência da comunicação. E, de facto, correu super bem. Na minha agenda teve impacto mínimo, até fiz isso por gosto. Honestamente, nem fui buscar a componente financeira, porque dava mais trabalho do que quase retorno, mas até mesmo no sentido de contribuir. E, de facto, todos nós acabámos por lecionar de forma gratuita ou quase gratuita e conseguimos ter um impacto naquela comunidade. Para mim, na cibersegurança, pode passar exatamente pelo mesmo desde o início. Desculpem, eu sei que há pessoas mais no mundo do ar, mas vamos ter que parar porque no coffee break 10 minutos. Está bem? Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.